Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar de volta aqui no programa Impacto Cristão, no SBT Bragança, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder compartilhar o amor de Deus. Hoje eu quero lhes trazer uma palavra, palavra essa que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por João. No capítulo 1 de João, a partir do versículo 1, está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, eu quero nessa reflexão de hoje trazer alguns pontos importantes a respeito de Jesus e o seu plano perfeito. Jesus é o tema principal da melhor mensagem que existe. Jesus, ele é prometido para habitar entre os homens, não apenas entre os homens, como esteve durante 3 anos e meio, mas habitar nos homens. Vamos entender a partir da perspectiva da criação. A palavra de Deus em João 1 deixa claro o apóstolo falando sobre o apóstolo escrevendo as palavras de Jesus, dizendo: No princípio era o Verbo. A palavra verbo, como eu acredito que quase todos sabem, verbo significa uma voz que exprime um processo. Na gramática as palavras em ação e a ação das palavras. O verbo é que dá função às palavras. O verbo, referindo-se à Bíblia, falando de Jesus, está falando de uma ação. Vamos entender. O próprio Jesus declarou dizendo que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus como Verbo é a ação de Deus em todo o universo. Então, tudo veio por meio dele. Jesus, ele estava no princípio com Deus. Ele é a palavra. No versículo 14, ele se fez carne com um propósito. Vamos entender. Deus cria o homem e ele cria com um plano perfeito. Cria o homem, cria todas as coisas, e existe no percurso dessa criação inicial, Deus, então há um contratempo. Satã, um dos anjos importantes do céu, que regia o coral de estrelas e que habitava entre pedras afogueadas do Éden. Satã, ele era, nesse tempo, Lúcifer, era um anjo de luz, um anjo que era responsável pela regência do coral de anjos e de estrelas. Todavia, não suportando a tamanha glória que era rendida a ele e a responsabilidade que ele tinha de pegar, de transmitir essa glória para aquele que era devido, que era o Senhor, enquanto os anjos louvavam, os louvores vinham e ele transmitia ao Senhor a quem era devido. O Senhor é o dono da glória. Mas Lúcifer não suportou, não teve estrutura para suportar, e então a vaidade entrou no seu coração e ele ainda tentou convencer os anjos a ajudá-lo a construir um trono acima do Altíssimo, mas Deus o expulsou do céu, porque na verdade não há um outro Deus além do nosso Deus Criador. E agora Deus cria o homem. Diz a Bíblia que o próprio Deus, em reunião, disse: façamos agora o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então Deus começa a reconstruir a terra, começa a ter um processo de construção. E Ele cria, faz separação entre luz e trevas, entre águas e terra, dá ordem às águas que produzissem os peixes, dá ordem à terra que produzisse as relvas do campo. E agora Deus cria todas as coisas e um jardim perfeito
Deus desce até o Éden e lá cria o homem. E quando criou o homem, ele fez um boneco de barro. Deus cria o homem dentro de si. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus deu forma ao homem. Deus criou o homem em si e soprou este homem dentro de um boneco de barro, tornando o ser humano, alma vivente, através da sua dinâmica tricotômica ou tricótoma, né? Que é espírito, alma e corpo, para nos assemelhar a ele como imagem. Claro que a metafísica não conseguiria explicar Deus de forma uniforme. Deus não é uniforme, Deus é multiforme, mas Ele criou em si uma imagem para que, criando o homem fosse essa imagem e essa semelhança. Então, Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem moral, Deus criou o homem à sua imagem criada por Ele. Para que o homem então compreendesse, Deus está com as suas mãos estendidas, para entendermos que Deus tem mãos. Os olhos, os ouvidos do Senhor estão atentos, não estão tapados para que não possa ouvir, então Deus tem ouvidos. A sua boca fala, então Deus tem boca. Então Deus apresenta uma imagem e cria o homem essa imagem, feito de barro, para que o homem não se ensoberbecesse como vasos frágeis de barros. E pôs o homem no Éden, Adão e Eva, perfeito casal, criado por Deus, feitos por Deus. Mas Satã, como é espiritual, ele vai no Éden e induz a humanidade a desobedecer a Deus pela inveja. Tudo aquilo que era dele, Deus havia dado ao homem, agora o homem é adorador. Eu quero apenas levar você a compreender as últimas circunstâncias. Porque estamos vivendo de forma tão difíceis nesses últimos tempos e por que tantos questionamentos? Alguém me para muitas vezes e alguém já até chegou em uma das minhas ministrações, em um certo lugar, alguém me para e fala: o que um bom Deus pode explicar nesse período tão cruel, de tantas pessoas inocentes morrendo, crianças, adultos? E então eu dei uma resposta essa que talvez dentro desse texto vamos entender. Jesus, quando Deus cria o homem então, Deus deu ao homem essa autonomia. Deus criou um projeto e a ideia de Deus apresentada na Bíblia é: vamos criar um projeto à nossa imagem e semelhança e vamos dar a eles a mesma semelhança de autonomia. Deus pode fazer suas escolhas. Deus é um Deus que tem autonomia própria. Não há quem esteja acima de Deus. Ele cria o homem e deixou apenas uma condição: eu estou acima de você, mas governe. Deu ao homem a esfera de governo. Adão agora era líder de família, tinha uma esposa. Adão agora era líder, governador de toda a terra. Deus deu ao homem, ele disse: governe a terra, domine a terra, explore a terra, desfrute da terra. Todavia, os homens, induzidos por Satã, pecou. E a palavra pecar significa errar o alvo. Ou seja, quando Adão peca, Adão e Eva pecam, eles estão simplesmente criando um abismo entre a humanidade e o seu Criador, entre a criatura e o seu Criador. E agora o homem se afastou de Deus. E o plano perfeito de Deus, apesar de plano perfeito, o homem agora pecou. E nós vamos entender da onde todos os males começam, da onde todos os males na humanidade começam. Entendemos aqui que muitas pessoas culpam a Deus, tentam culpar a Deus. Eu estava lendo em Lamentações, está escrito em Lamentações 3, está escrito: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Tenho citado bastante esse texto, porque muitas pessoas querem transferir para Deus uma consequência que era de sua responsabilidade. Nós temos o texto que lemos em João 1, apresenta Jesus como o Verbo. Ele fez todas as coisas. Ele criou o homem, ele criou os céus e a terra. Jesus criou todas as coisas. E depois ele cria a sua obra-prima. Ele cria o homem, coloca no Éden,
E agora, tudo que ele queria do homem, o projeto de Deus para o homem vou te abençoar com tudo que você tem direito no céu. Vou te abençoar com tudo que o meu coração projeta para abençoar. Mas você precisa cumprir as suas regras. Você precisa manter a sua posição de adorador. Os homens pecaram, induzidos por Satã, sabendo que no universo existe uma disputa. Deus criou o homem, Deus é dono do universo, Deus é dono do coração do homem. Deus criou o homem de forma extremamente maravilhosa. Milhões de nucleotídeos estão dentro de um cromossomos, milhões de informações. Deus criou o homem de forma perfeitamente organizada. Algumas linhas científicas, na pretensão de definir o homem de maneira mais ampla, tentaram dizer que o homem, classificando apenas como corpo e alma, ou seja, o homem tem corpo que se manifesta na esfera física e o homem tem a alma, que torna o ser inteligente, anulando assim a existência do espírito. Só que eles observaram que as formigas, os cupins e outros insetos vivem em sociedade perfeitamente organizada. E aí entenderam que existe algo além da alma e do corpo. Então, existe uma criação além da alma e do corpo. Existe um início além da alma e do corpo. E agora, o apóstolo João diz, escrevendo aqui, diz: no princípio era o verbo, ou seja, o verbo, ele estava com Deus no princípio, e no versículo 14 ele se fez carne. Quando isso aconteceu? E quais os motivos pelos quais esse verbo se tornou carne? Então, a humanidade pecou e se afastou de Deus. Cria-se um abismo entre o homem e Deus. Mas Deus não desistiu de amar a sua criação. Deus ama você. Deus nos ama. Nós estamos vivendo tempo de crise, tempo que se ouve por aí em noticiários, a pandemia. É o que se ouve por aí, amedrontamento, pessoas desesperadas, pessoas isoladas nas suas casas, cidades inteiras em um estado de contingência, em um estado de contingenciamento, cidades inteiras quase praticamente em colapso, o país à beira de um caos total. Por que a humanidade está vivendo tudo isso? O certo é que os homens pecaram. Já há muito tempo os homens pecaram. Missionário, mas está escrito que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Isso mostra que Jesus, como plano perfeito, ele vendo que toda a humanidade havia se afastado dele, ainda que a humanidade se afastou dele, o certo é que agora o planeta era para explodir, porque o pecado da terra fez com que cheirasse mal diante de Deus. Mas está escrito em João capítulo 3, versículo 16, o evangelho dos evangelhos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso mostra que existe aqui no plano de condenação eterna para a humanidade, sentenciado por si só. Lembre-se, o homem se auto-sentenciou. O homem se autocondenou. Não é que Deus simplesmente ficou com ódio e agora vai jogar todo mundo no inferno. Não é. Os homens expulsaram Deus da sua vida. Em Apocalipse 3:20, Deus fala uma das igrejas da Ásia, religião. Deus fala ao líder daquela igreja dizendo: eu conheço as tuas obras, vejo que nem és quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente, mas como é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Escute, a palavra de Deus está deixando claro que, na perspectiva humana, os homens se afastaram de Deus, expulsando Deus da sua vida. Mas agora, Deus envia Jesus para morrer pela humanidade. E quando Ele envia Jesus para morrer, Ele estava dizendo: eu quero anular a maldição. E quero estabelecer um novo plano de salvação. Plano esse que está, só para conclusão, lembrar o que Deus falou para Israel, o seu povo. Deus disse a Israel em Oséias capítulo 11,
quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os achava, assim iam-se da sua face, sacrificavam a Baalis e queimavam incenso e as imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim, tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Ele está dizendo, eu tenho cura para ministrar sobre a sua vida, mas você se afastou de mim. E agora, para encerrar, ele apresenta algo interessante. Ele diz o seguinte: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Ou seja, cordas humanas. Jesus é a ligação entre nós e Deus. A palavra misericórdia, eu vou usar aqui uma palavra, talvez um conceito próprio, que a palavra misericórdia trata-se das cordas do coração de Deus que se amarram às nossas misérias e nos resgatam. Por esse motivo, nós encontramos o salmista no Salmos 40 dizendo: o Senhor me tirou de um charco horrível de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e me ungiu. Ou seja, Jesus, ele é essa corda humana, e Jesus é esse plano perfeito de amor de Deus. Deus criou o homem, a criação se autodanificou pela autonomia do livre-arbítrio, se autocondenou, consequentemente, por causa da desobediência, afastou-se de Deus, e o pecado faz separação entre Deus e o homem. Se você está longe de Deus, está perto de Satã. Se você está longe de Jesus, ele é o caminho do céu. Você agora não está no caminho do céu, não há um outro meio. Está no caminho do inferno. Não tem para onde correr. Deus e a saúde virou as costas para Deus, está de frente com a doença. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Abandone a mentira, se volte para a verdade. Abandone a idolatria, se volte para o seu Criador. Jesus está dizendo: vinde a mim, eu morri por você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Jesus te ama, e eu quero neste momento estar orando por você. E quero ministrar sobre a tua vida esse plano perfeito de Jesus. A partir do momento que você toma a decisão de fé, de dizer: sim, Senhor, seja bem-vindo na minha vida, a tua história nunca mais será a mesma. Neste momento, orando por você, eu convido você a fazer uma aliança com Jesus. Está tudo bagunçado na sociedade. Se conserte com Jesus, porque Ele tem bênção, tem cura para você. Israel esqueceu que Ele os curava. Você tem que lembrar e crer que Jesus é a tua cura. Uma das definições do nome de Deus é Yahvé Rafá, aquele que cura. O Senhor é a cura. E eu quero estar ministrando essa cura na tua alma, no teu espírito e na tua família, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por este homem, por esta mulher que neste momento decidiu ouvir a palavra de Deus e ser ministrado por esta palavra. Eu, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, neste momento de privilégio em transmitir a Tua palavra, quero canalizar a minha oração de fé, ó Deus, para que entre o Senhor nessa casa, conduzindo, levando cura. O nome dessa mulher, para os teus caminhos, afastado do Senhor, mas hoje decide se reconciliar. Meu Deus, em nome de Jesus, escreva o nome dele no teu livro e ministre uma nova história, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.